nome é Poliana Rodrigues, sou professora da 605 e da 604. O tema que nós iremos trabalhar hoje é o tema falando sobre a água. O que a gente pode falar sobre a água? A gente pode falar que é um composto fundamental para os seres vivos, e este composto fundamental para os seres vivos, nós temos na Terra, no planeta Terra, em torno de 70% de água no planeta Terra, sendo que desses 70%, 97% de água a gente tem na forma de água salgada, o restante dividido em água doce, calotas polares, etc. O que a gente pode falar para a água? Essa água, ela é uma molécula que ela é constituída por 2 hidrogênios e um oxigênio. Esta é a constituição química da molécula de água, que ela é constituída por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. O que a gente pode falar sobre a água? A água é um composto químico que ele tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Qual que é a diferença entre esses estados físicos? O que a gente pode falar? A água, o estado sólido, a diferença entre eles, sólido, líquido e gasoso, a gente pode encontrar as diferenças na estrutura, na conformidade entre as moléculas que constituem a água, de que forma essas moléculas estão. Podemos observar que no estado sólido, as moléculas se encontram grudadas umas nas outras. Ela constitui grudada, quase que sem nenhuma agitação entre essas moléculas. Como elas se encontram? Elas não se encontram muito agitadas, essas moléculas se encontram mais grudadas umas nas outras. A energia cinética entre elas é pequena, por isso elas se movimentam muito pouco, elas se encontram grudadas. Por isso que toda vez que você vai observa o estado sólido, ele é um estado onde o volume dele vai estar constante e seu formato vai estar constante. Podemos observar isso quando a gente pega um gelo. O gelo, a gente pode observar que o gelo, ele tem um formato. Se eu coloco o gelo em uma forma quadrada, ele vai adquirir aquele formato quadrado. O que a gente pode observar? Que ele vai ter o formato vai ser constante e o volume no estado sólido também será constante. Então, a gente pode observar isso no estado sólido. Como a gente pode observar que as suas moléculas, elas se encontram grudadas umas nas outras, a sua estrutura. Então, a energia cinética entre as partículas envolvidas é muito pouca. Então, elas quase não se movimentam. Isso nós podemos observar no estado sólido. Então, no estado sólido, a gente observa que a energia cinética é pequena e o movimento entre as moléculas é pequeno. E o que a gente pode observar? A gente observa que o formato e o volume no estado sólido é constante. Agora, e no estado líquido? Como é que seria no estado líquido? As moléculas já apresentam espaço entre elas, algum espaço, e a quantidade de energia cinética já é um pouquinho maior. Então, as moléculas no estado líquido, elas já encontram movimentando. Então, por isso, no estado líquido, essa possui volume constante, mas o formato é variável. Se eu pego a água e coloco em uma bacia redonda, depois eu mudo para um recipiente quadrado, significa que ele vai adquirir o formato do recipiente que eu colocar. Justamente por isso, porque o formato no estado líquido é um formato variável, mas o volume é constante. Então, a gente observa que há uma diferença entre o estado sólido e entre o estado líquido. A quantidade de energia cinética no estado líquido já é maior, já existe um certo movimento entre as partículas envolvidas, entre as moléculas envolvidas. Então, a gente observa que há essa diferença. E no estado gasoso, gente?
Pensa aí para mim, qual o exemplo do estado gasoso? O exemplo que nós podemos utilizar no estado gasoso. No estado gasoso, já existe um movimento, espaço entre as moléculas, a quantidade de energia cinética é bem maior no estado gasoso. Então elas se encontram bem agitadas, meio movimentadas. Então por isso já existe uma força, uma energia cinética entre as partículas envolvidas, entre as moléculas envolvidas, bem grande. Então isso significa que o estado gasoso já é um espaço grande entre as moléculas. Então, no estado gasoso, possui formato e volume variável. A água, então se eu coloquei uma água para aquecer lá na minha casa, aí essa água para aquecer na minha casa, aí a água saiu do estado líquido e passou para o estado gasoso. Naquele momento ele estava num copo lá que eu ia fazer o café. Aí nesse momento, o que eu fiz? Nesse momento lá, esse copo lá, a água estava retida mais ou menos 500 ml de água. A partir do momento que eu deixei aquela água sair do estado líquido para gasoso e virou um vapor, aquele vapor vai adquirir o formato do local em que ele está. Justamente porque o volume e a forma é variável por causa da quantidade de energia cinética, por causa da quantidade desse movimento entre as partículas. Então a gente observa que há diferença, a quantidade de energia cinética e o movimento entre as partículas vai determinar as diferenças entre o estado líquido, sólido e gasoso. A água, ela está presente nesses três estados físicos. Então, ela está presente em sólido, líquido e gasoso. E qual é a diferença entre eles, gente, que eu falei? Preste atenção na diferença, a quantidade de energia cinética entre eles e o movimento entre as moléculas. E o volume e a forma vai diferenciar entre um e outro. Temos exemplos do estado sólido. Uma geleira é um exemplo no estado sólido. Um cubo de gelo é um exemplo de estado sólido. Agora, aquela água no estado líquido é quando eu coloco a água para me beber. Aquela água está no estado líquido. E o estado de vapor? Quando eu deixei secar, aquele vapor que sai lá quando eu estou fazendo o cozimento do arroz, que aquele vapor sai, a água está saindo do estado líquido e passando para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, hoje é o que eu tenho para falar para vocês, sobre os três estados físicos da água. Então, um abraço, Titia Polly, tá morrendo de saudade de dar aula presencial para vocês. E hoje a gente falou sobre os três estados físicos da água. No próximo vídeo, a gente fala sobre as mudanças de estados físicos existentes na água. Então, um abraço.